Oi, tudo bom, gente? Como vocês estão? Tô aqui pra gente falar sobre o nosso próximo tópico. E hoje eu queria falar um pouco sobre procrastinação. É um tema muito delicado na minha vida e espero que alguma coisa que eu vá falar aqui seja também importante pra alguém, faça sentido na cabeça de alguém, possa trazer algum tipo de reflexão. Eu acho que desde criança eu sempre sofri muito com um imediatismo muito grande de fazer tudo. Tipo, eu sempre tive vontade de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu sempre. Eu quero ser artista, eu quero ser pintora, eu quero ser música, eu quero ser designer, eu quero trabalhar com moda, eu quero ler todos os livros do mundo, escutar todos os vinis do mundo, assistir todos os filmes do mundo. Se a gente quiser ir um pouco mais fundo, a gente consegue perceber que esses desejos vêm de dois lugares, na minha concepção. Um desses lugares é procrastinação e o outro o ego. E os dois caminham juntos. E aí eu comecei a me perguntar, mas por que eu procrastino tanto? De onde vem essa procrastinação? Essa procrastinação vem exatamente de um comportamento de autossabotagem, que é você querer ser tudo, você querer ter tudo, principalmente quem tem TDAH. No meu caso, eu tenho TDAH, então a gente tem muita dificuldade de descobrir qual que é a nossa prioridade, o que a gente tem que fazer primeiro. Então, ao invés da gente saber qual que é a nossa prioridade, a gente fala pra nós mesmos que a gente tem que fazer várias outras coisas diferentes, porque aquelas coisas diferentes vão proporcionar uma sensação de dopamina momentânea, mas depois eles vão causar um sentimento de frustração muito grande. Por quê? Porque a gente não termina nada que a gente começa. Então, hoje eu vou começar a aprender sobre música clássica. Mas eu vou começar a aprender sobre música clássica porque eu não sei. Então é muito mais fácil eu começar algo que eu não sei do que eu terminar o que eu comecei. Porque a gente foca nas coisas que a gente não sabe. Eu vou aprender isso, eu vou fazer isso, eu vou não sei que eu tenho um novo hobby. É uma forma da gente mascarar o que realmente é foco na nossa vida, o que realmente é importante, o que realmente a gente tem que fazer e se comprometer. E aí isso vem a vitimização e a procrastinação. E eu acho que, um dos principais motivos também é a gente ser tão acostumado com prazeres baratos e rápidos, igual eu já falei várias vezes aqui. Da gente fazer tudo com uma superficialidade, sabe? A gente não se aprofunda em nada. Então, quanto menos a gente se aprofunda nas coisas, menos a gente cria esse poder de treinar o nosso cérebro a se acostumar com situações desconfortáveis. Então, menos a gente vai conseguir se dedicar aos nossos hábitos e a insistir nas coisas. Quando passa desse momento de ânimo, de energia, é igual um relacionamento. Quando passa da paixão, da lua de mel, a gente não quer mais. Por quê? Porque isso já não tá mais causando essa sensação de montanha-russa de sentimentos que a gente quer ter sempre. A gente nunca quer estar entediado. E o tédio é bom às vezes, sabe? Quanto mais procrastinamos, menos forçamos nosso cérebro a fazer coisas que nos deixam desconfortáveis. Menos criamos hábitos e mais acreditamos e menos acreditamos em nós mesmos. Mais frustrações. Por quê? Porque quanto mais a gente procrastina, mais a gente vai descumprir promessas que a gente fez com nós mesmos, que é, eu vou na academia. Eu me prometo que eu vou na academia. Eu começo segunda-feira. Segunda-feira não vai, terça-feira não vai, quarta-feira não vai. Eu me prometo que amanhã eu vou estudar tal coisa. Tu não estuda. Então, como que a gente vai acreditar em nós mesmos? Como que a gente vai achar que a gente é realmente suficiente se a gente não consegue cumprir promessas que a gente faz com nós mesmos? E um ponto importante, fazendo um parêntese a isso, é sobre como criar metas reais. Estabelecer metas reais. Porque quando a gente estabelece metas reais, a gente vai cumprir elas, entendeu? Como você consegue enganar seu cérebro pra você cumprir coisas desconfortáveis de uma maneira que não vai te sobrecarregar. Porque pelo menos eu tenho um pensamento acelerado. Tenho que fazer isso, tenho que terminar isso. E acaba que no final do dia eu não faço nada, porque eu fico tão acelerada no meu próprio mundo, no meu mundo das ideias, que eu não consigo concretizar nada. Querer fazer tudo é uma forma de autossabotagem, porque a ideia de algo novo te dá um pico de dopamina e te distrai das suas prioridades. Não é sobre fazer um pouco de tudo.
É sobre selecionar e dedicar quality time para as coisas que você seleciona serem prioridade e que você realmente quer cumprir num período hábil de tempo. Quanto mais entramos nesse ciclo, mais nos sentimos confusos e atrasados. Síndrome do impostor. Quanto mais a gente entra nesse ciclo de querer focar em tudo ao mesmo tempo, ai, confusão, ai, eu vou fazer tudo, eu sou capaz, não, hiperfoco com tudo, mais vem a síndrome do impostor. Por quê? Porque mais a gente se frustra, porque a gente não vai conseguir terminar as coisas que a gente se propõe a fazer, e mais a gente sente que a gente não é capaz, que a gente não consegue terminar nada que a gente começa. Então, porque a gente faz metas irreais. Como que eu tô parada há 6 meses sem ler e eu quero ler um livro de 700 páginas? Tipo, qual o sentido disso, sabe? Não faz sentido. Mas enfim, eu tava lendo uma coisa muito interessante que é como a neurociência analisa a procrastinação e como ela aconselha que a gente vença a procrastinação. E deram três ramos que a gente pode seguir, caso a gente esteja se sentindo de determinada maneira, e o que é que a gente tem que fazer. Primeiro, o que causa procrastinação é multitasking, que é o quê? Fazer tudo ao mesmo tempo, querer fazer tudo ao mesmo tempo. E, como eu já falei, isso vem das redes sociais, ou desse imediatismo e tudo. E a solução? Se permita ficar no tédio. Selecione um momento do seu dia para você ficar no tédio. 10 minutos, 20 minutos. Porque quando a gente sente o tédio e a gente não vai direto nessa coisa rápida, seja redes sociais, seja começar a ver uma série, seja, enfim, se distrair com essas coisas. Se a gente se permitir ficar no tédio, nosso cérebro se acostuma com esse sentimento de tédio, com nossos pensamentos que vão vir, que são coisas difíceis, porque vai vir pensamento difícil, de ansiedade. Se você se permitir ficar, eu prometo que o teu cérebro vai achar alguma coisa pra tu fazer. Seja algo criativo, seja um trabalho, seja algo que tu tá pendente de fazer. Então isso é uma ótima coisa. Segundo, fazer coisas reais. Exercício, meditação, escrever, tudo que você consiga explorar essa expressão genuína dos seus pensamentos, do seu cérebro. Terceiro, se sentindo sobrecarregado, que é dividir as suas metas em pequenas partes. É o que eu tava falando de enganar seu cérebro. Nada é do dia pra noite. Isso também é outro parênteses que a gente faz de imediatismo, de redes sociais e tudo. A gente acha que tudo é do dia pra noite. Então, a gente vê uma foto de uma menina que tem um corpo maravilhoso, a gente se compara sem nenhuma base e a gente quer esse corpo do dia pra noite. Então, receita milagrosa de chá. Receita de laxante pra perder 7 quilos. E a gente esquece que essa pessoa teve uma trajetória pra chegar até lá. Então, quando você sentir que você está sobrecarregado, divida as suas metas. Engane seu cérebro, crie metas reais. Se você precisa terminar um trabalho, se você precisa terminar um trabalho de 500 páginas, não pense que você vai fazer essas 500 páginas hoje. Você vai fazer 10 páginas hoje, 10 páginas amanhã, 10 páginas amanhã. Entendeu? E, enfim, cumpra as promessas que você faz com você mesmo. E é muito louco porque minha psicóloga me fala que você criar todas essas coisas na sua cabeça, tipo, você querer fazer tudo, é uma forma de autossabotagem, porque você sabe, o seu cérebro, no caso, não você, mas o seu inconsciente sabe que se você se propor a fazer todas essas coisas, você não vai conseguir, você vai colapsar, e quando você colapsa, você volta pra estaca zero. Você volta pra inércia. E aí volta os pensamentos depressivos, volta isolamento, volta pensamento negativo de eu não sou capaz e tudo isso. E isso é um ciclo vicioso, sabe? Então, tem algumas coisas aqui que eu li também, que falam um pouco sobre o porquê a gente se auto-sabota. A primeira é o medo da falha. Fato. O medo de falhar. E o medo da frustração, que é basicamente o que a gente sente quando a gente falha. Medo do sucesso. Por quê? O que é que vem depois do sucesso? E se eu conseguir? E se não for suficiente? Medo do sucesso. Eu tenho. Terceiro, vontade de controlar tudo. Ou seja, se eu me auto-saboto, consequentemente eu sei qual que é o próximo passo, porque eu sei que eu vou voltar para estaca zero.
Se eu entrar nesse nível nesse comportamento de eu quero fazer tudo, eu quero não sei o que, eu sei que eu vou colapsar e eu tô em controle da situação, porque eu sei qual que é o próximo passo. Mas se eu me permitir ficar no tédio, se eu me permitir seguir, não procrastinar, enfim, ser presente nas minhas coisas, eu vou estar seguindo um flow que eu não posso controlar. Então isso dá uma sensação de ansiedade também. Quarto, dúvida de si mesmo. E quinto, o nosso inconsciente, nossos costumes. Então é melhor eu mesma me auto-sabotar, ou é melhor eu mesma falhar, me fazer falhar, do que eu falhar por uma razão externa. Então isso também tem um pouco do vontade de controlar tudo, né? Procrastinação é uma coisa que eu luto desde muito pequena e eu luto contra isso todos os dias. Por quê? Porque eu tenho todas essas características de autossabotagem, de não me achar suficiente, de me autocriticar muito. E eu acho que tudo isso da procrastinação volta para todos os outros vídeos que eu gravei até agora, que são falando muito de hábitos. Quando você constrói hábitos, aquilo primeiro tem que entrar. Primeiro você tem que agir, continuar fazendo. Depois que você continuar agindo, isso começa a penetrar no seu cérebro. Depois que isso começa a penetrar no seu cérebro, vira um ato intuitivo. Depois vira sua natureza. Então, quanto mais você insistir em hábitos, menos você vai procrastinar, porque aquilo vira algo técnico, vira uma resposta. Hoje em dia, eu vou pra academia todos os dias, porque se eu não vou, eu me sinto mal. Porque eu já insisti tanto pro meu cérebro que isso faz parte da minha vida, que quando eu não vou, eu fico, meu cérebro não entende. Então, como criar hábitos? Romantize o seu processo. A melhor forma de você evitar a procrastinação é você romantizar tudo que você faz. Então, romantiza ler, romantiza fazer exercício, romantiza meditar, que seja meditar, enfim, fazer yoga ou escrever, enfim, dedicar um tempo para os seus pensamentos, para você ficar em silêncio com você mesmo. Romantize sua alimentação, romantize seu processo, aonde você quer chegar. Quanto mais você romantizar e fazer as pazes com isso, quanto mais você aceitar, mais o seu cérebro vai entender aquilo como algo que vai te gerar dopamina também, sabe? Então, é isso. Por uma vida com menos procrastinação. E boa sorte pra você!